Olá! Nesta videoaula nós vamos estudar acidente do trabalho. E o primeiro conceito que eu quero passar para você é o do acidente típico, previsto no artigo 19 da Lei 8.213. Este artigo 19 ele dispõe em resumo que acidente de trabalho é aquele sofrido pelo empregado no exercício do trabalho para uma empresa que acarrete a redução da sua capacidade laborativa ou até mesmo a morte do trabalhador. É aquele acidente instantâneo, visto a olho nu, como, por exemplo, a amputação traumática de um dedo. Agora, a lei dispõe de uma série de outras situações que equiparam-se a acidente do trabalho, dentre as quais nós temos as doenças ocupacionais. E neste ponto, é preciso que você fixe o seguinte conceito. Doença ocupacional é gênero, da qual nós temos as espécies doença profissional e doença do trabalho. Doença profissional é aquela inerente a determinada atividade. Exemplo, para ficar mais claro, a doença de silicose normalmente é adquirida por trabalhadores do setor de mineração, que estão expostos ao pó de sílica. Já a doença do trabalho, a doença é do trabalho, mas ela não é relacionada a determinada profissão, podendo atingir um número incerto de trabalhadores, como por exemplo um jornalista, um advogado, um estagiário, enfim, ela não é ligada a uma profissão específica. E a Lei 8.213, ao conceituar doença profissional e do trabalho, ela faz referência a uma lista, de doenças que presumem-se, serem adquiridas em razão do trabalho. É o anexo 2 do Decreto 3.048. Então, para você estudar depois, eu vou disponibilizar aqui na área do aluno o anexo 2 do Decreto 3.048, ok? Agora, a lei também excepciona 4 situações que não são consideradas doença do trabalho. A doença degenerativa, que a pessoa já porta, aquela inerente a grupo etário em razão da idade, a que não produza incapacidade laborativa e a doença endêmica. E aqui eu te pergunto, o que você acha? A Covid-19 é ou não doença do trabalho? É uma questão de altíssima indagação que está começando a ser decidida pelos tribunais, mas eu vou passar o meu posicionamento. Para uns, a doença da Covid-19 é doença do trabalho em qualquer situação. Por quê? Porque a lei tem uma situação que ela equipara a doença por contaminação acidental ao acidente do trabalho. E aí, com base nesse dispositivo, tem uma corrente que defende que a doença da Covid-19 é doença do trabalho em qualquer situação, com a qual eu não concordo. Para mim, em regra, Covid-19 não é do trabalho. Por quê? Porque a lei excepciona a doença endêmica. É bem verdade que a Covid-19 é pandêmica, mas originalmente ela foi endêmica. Então, para mim, a lei excepciona. Agora, a própria lei, ao excepcionar a doença endêmica, ela dispõe uma exceção das exceções, que é o quê? Salvo se decorrente da natureza do trabalho. Exemplo, para ficar mais claro. Um médico e um enfermeiro que combate a pandemia. Aí sim, o médico e o enfermeiro que combate a pandemia, caso ele venha adquirir a Covid-19, aí sim, no meu entender, e fazendo um raciocínio analógico com o disposto na legislação, aí eu entendo que é doença do trabalho. E você, o que pensa a respeito? Diga aqui na nossa comunidade. Agora, também temos o acidente de trajeto, também chamado de in itinere, que é aquele clássico sofrido no percurso residência-trabalho ou trabalho-residência. Temos a concausalidade, e aí a concausa ela pode ser definida em apertada síntese, em resumo, como uma causa que, ligado à outra, contribuiu para o resultado. Então, você tem um concurso de causas para aquele resultado, para aquele acidente, para aquela doença do trabalho.
E nesse particular, nós temos 3 situações: a concausa antecedente, a concausa concomitante e a concausa superveniente. Então, para ficar bem mais claro, uma concausa antecedente ao acidente de trabalho seria o fato de o trabalhador ser portador de diabetes. Então, ele tem uma causa antecedente, diabetes. Acontece um acidente e ele se corta. Certo? Então, causas concorrentes. E a partir dali, em razão de uma hemorragia, ele vem a óbito. Então, foram 2 causas que contribuíram para o falecimento do trabalhador. Temos também a concausalidade, né? A concausa concomitante, sendo aquela clássica, né, da perda auditiva, ou seja, são 2 causas que paralelamente contribuem para a perda auditiva. Idade e ambiente ruidoso na empresa. E temos também a concausa superveniente, que é aquela causa após o acidente de trabalho. Então, você tem um empregado que sofre um acidente de trabalho, causa. Ele vem a ser internado, sofre uma contaminação hospitalar. Então, uma segunda causa, uma concausa superveniente. E aí, ele teve que amputar o dedo ou até mesmo veio a óbito. Então, são causas que contribuíram para o resultado. E aí a lei dispõe que as hipóteses de concausalidade também se equiparam ao acidente do trabalho. A lei também ela traz em seu artigo 21 uma série de outras hipóteses que se equiparam ao acidente do trabalho, como por exemplo a contaminação acidental, que eu já disse aqui anteriormente, que alguns entendem que a Covid-19 se enquadraria ali. Então eu recomendo que você faça a leitura do artigo 21, que são hipóteses raras, mas, embora raras, se acontecerem, configuram o acidente do trabalho. Agora, no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, nós vamos estudar o enquadramento do acidente de trabalho e os meios de impugnação.